E aí, pessoal? ¿Estos niños japoneses eran patriotas, camarada Santinelli? ¿Era un patriota el ministro de Economía de Hitler, camarada Santinelli? ¿Era Trotsky un patriota, camarada Santinelli? ¿Era Trotsky un patriota, camarada Santinelli? ¿Era Trotsky un patriota, camarada Santinelli? Sou um anarcocapitalista e defendo a liberdade de expressão do vídeo do Santinelli, antipatriota. Eu acho que a intenção é lamentável, mas eu tenho que ser franco. Se esse trecho fosse cortado, ninguém soubesse realmente quem fez o vídeo, se fossem pessoas desconhecidas, e suponhamos também, né, que eventualmente houvesse de fato a morte do Luciano Hang, sabe? Eu acredito que esse vídeo cortado, pelo menos ali naquela parte ali do Hang, até a parte do Hang, eu acho que poderia até haver muitas pessoas que acreditassem que aquilo ali é um vídeo realmente de patriotas, ou seja, de pessoas que estavam tentando colocar o Hang como um mártir, porque, francamente, pessoal, eu achei sim a intenção muito idiota mesmo, lamentável, mas há sim um quê, por mais bizarro que possa parecer, de um mártir que ele não se rende, mesmo ele sendo pressionado, mesmo havendo, sabe, muita pressão mesmo, ele mantém os seus princípios. E até mesmo a interpretação muito fraca do ator lá que fez o Hang, mesmo sendo muito fraca, por mais que não tenha sido essa a intenção, essa fraqueza, ao meu ver, faz com que o personagem Hang ele consiga ter um controle mental muito forte, porque não há uma emoção muito grande, sabe? Um medo, sabe, diante dos comunistas. Há até uma pessoa com uma certa serenidade, num estado muito crítico mesmo. Tenta levantar um pouco o tom, como chama lá, comunistas e tal, vai botar a vida de patriotas em risco, mas assim, mostra também, né, um cara que tem pensamentos nobres, e pensando também no risco dos outros patriotas, pensando também no outro. Então, realmente, eu acho que até aquela parte ali do Hang, se fosse cortada, eu acho que até mesmo poderia haver pessoas que acreditassem que foi um vídeo feito por patriotas. Por mais que a intenção tenha sido pérfida, nojenta, mas até aquele momento dava assim até mesmo para alguém pensar algo assim do tipo. E por mais que tenha realmente uma intenção muito nojenta, eu acredito que isso pode levar assim, a muitas reflexões. Um vídeo feito por comunistas que são mais simpatizantes do stalinismo. Não foi um vídeo feito por trotskistas, que já é uma vertente também diferente do comunismo. Eu acho que é importante que a gente frise isso. Eu sei que nesse momento muitos devem estar com uma raiva tremenda do comunismo. Nossa, olha só, comunistas, o diabo estão fazendo isso. E eu entendo sim que é algo realmente revoltante, mas a gente também tem que ter uma visão individualista. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo, ainda mais a gente que é de direita, a gente que é individualista, anarcocapitalista. A gente tem que dar esse exemplo e tentar o máximo possível ter uma visão individualista. Gente, Trotsky, ele foi morto por comunistas. Ele, inclusive, foi acusado de ser também nazista. O comunista Trotsky, ele foi acusado disso, sabe? Ele teve um final trágico, sabe? Sendo morto por outros comunistas. Então a gente tem que separar. Cada caso é um caso, cada indivíduo é único. Eu estou aqui usando o símbolo anarcocapitalista, eu estou usando o símbolo sim, mas eu não falo em nome de todos os anarcocapitalistas, evidentemente. Eu estou falando em meu nome, tão somente. Uma história bem interessante do ministro da economia do regime nazista. Pesquisei aí sobre o posto Ipiranga do Hitler. Ele foi membro do partido nazista nos anos 30, nos anos 40, e ficou pela maior parte do tempo ali com alguns cargos no governo nazista, mas ele se opôs a Hitler. Ele era um cara que seguia o Keynes, né? É um cara meio estatista também, mas até ele não estava aceitando, sabe, os gastos do Hitler. Então ele estava já
pressionando o Hitler. Hitler está gastando demais, ó, o déficit público aí e tal. E o Hitler começou a ficar incomodado com isso. E aí, nos anos 40, lá pro finalzinho, ele até mesmo se rebelou, sabe? Houve até a prisão dele, foi parar em campos de concentração, tá, pessoal? E ele lutou ainda para defender os judeus, ele achava que estava havendo, sim, injustiças com os judeus. Ele nunca confirmou que sabia, né, de um plano de extermínio, do Holocausto. Ele disse que não sabia disso, mas ele sabia, assim, que estava havendo perseguição, enfim, coisas horríveis, né, de expropriações, tirar as propriedades das pessoas, prendê-las sem nenhuma prova. Enfim, houve uma pessoa que participou ativamente do regime nazista, sabe, a cargos da alta cúpula, e mesmo assim ele se opôs ao tratamento com os judeus, tá? E eu sei que isso pode parecer, nossa, isso é um passapanismo para nazistas, mas não é, porque no Partido Nazista havia muitas vertentes. Também houve o caso também do strasserismo, que vocês também podem pesquisar. Tem até um caso de uma entrevista que foi dada pelo Otto Strasser, El Cerebro del Nazismo. Depois eu posso botar até o link aí também, que é muito interessante, saiu também no jornal ABC, um jornal espanhol. E, cara, ele chama o Hitler de sanguinário e tal, um monte de coisas assim, até porque o Hitler matou o irmão dele. Mas isso também evidencia, sabe, que houve nazistas também que discordaram também das políticas na Alemanha nazista. Não era uma coisa tão homogênea assim. E aí, já durante o mandato do governo nazista, houve expurgos, a noite das facas longas, sabe? Houve nazistas morrendo, sabe? Por outros nazistas também. Então não é uma coisa tão simples assim, sabe? Dentro de um partido há muitas correntes, né? Tem até a corrente desse Strasser que queria a união com a União Soviética, ele queria uma união com a União Soviética. Ele era mais simpatizante da União Soviética. Esse Strasser, ele era mais estatista, mas também ele não era assim tão favorável ao que estava sendo feito com os judeus, sabe? Ele fala que foi um tratamento indevido e tal, sabe? Óbvio, eu acho que é antiético de qualquer jeito. Qualquer tipo de nazismo, ao meu ver, é antiético. Por mais que o cara possa falar, vai dar sei lá, um aviso prévio maior, né, para a expulsão dos judeus, que isso é uma coisa lamentável. Agora, também é importante a gente frisar que até hoje a gente tem esse tipo de pensamento pérfido na sociedade. Até hoje. Houve expulsões nas Olimpíadas, até o Ministério Público do Rio disse que houve a prática da Prefeitura aqui do Rio nazista para expropriações para a Copa do Mundo e Olimpíadas na década passada. E nesta década de 20, aqui do século 21, já há também projetos aí para expropriações, para a criação de autódromos de Fórmula 1, sabe? Então, assim, está acontecendo hoje, sabe? Indivíduos têm aí um grande risco, né, de expulsão, sabe? Expulsões lamentáveis. Mas vai dar uma casinha. Foda-se que vai dar uma casinha. Continua sendo antiético. Se o Hitler desse a casinha lá na Palestina para os judeus ou qualquer outro lugar, seria antiético. Tanto faz se deu a casinha ou não, continua sendo antiético. Continua sendo. Não importa se dá casinha ou não. Mas muitas pessoas estatistas acham que, não, mas deu a casinha. Não, mas ele vai remover essas pessoas, mas vai dar um outro lugar. Cara, que se dane, o que importa é um indivíduo. É um indivíduo que tem que dar a palavra final. Se a propriedade é dele. E ele que vai decidir isso. Agora, comunista vai dar lição de moral. O Stalin também teve um projeto da Israel soviética, na Sibéria. Agora, um cara desse naipe, ele também fez expulsões. Ele não tinha nenhum apreço por propriedade privada. Então, o que garante, né, um Stalin da vida, um comunista, ter um apreço à propriedade dos judeus? Não, eu vou respeitar aqui. Você é judeu, você não quer sair, não, eu vou te respeitar. Tipo assim, mas ele não respeita a propriedade privada. Se der na cabeça de um ditador socialista que quer fazer uma Israel soviética e vai expulsar o judeu, mesmo ele não querendo sair de lá e tal, negociando um monte de coisa, ele não quer. Cara, o comunista, ele não tem nenhum freio ético. Esses assaltos e sequestros em massa, a chance é muito grande também de haver mortes, né? Houve muitos casos de morte, gente, em desapropriações, expropriações. É uma coisa que não é brincadeirinha, sabe? Você tem a sua casa, você não vai sair e tal. E aí vai a polícia e tal, começa a ter um conflito e tal, e acaba em morte, um sequestro também. Não é uma coisa simples assim. E Estados Unidos também, né, teve campos de concentração. Tá aí
a capa do livro do Alejandro Kaiser, que ele lançou há algumas semanas, lança um livro realmente impactante. Tem aí a capa, crianças japonesas. O governo dos Estados Unidos foi racista, sabe? Pelo menos na acepção que é mais comum aí usada contra os nazistas. Foi algo muito similar que aconteceu. Japoneses, só por serem japoneses ou nipodescendentes, eles foram presos no governo do Roosevelt, lá nos Estados Unidos, sabe? Ele falava da miscigenação, por exemplo, falava que de 10 frutos de relacionamento interracial entre brancos e amarelos, 9 eram infelizes, desgraçados. Campos de concentração do Roosevelt, lá nos Estados Unidos, houve mortes japonesas por doenças, por execuções, mas não houve nenhum tribunal internacional para julgar, não é mesmo? O Tribunal Internacional, lá de Nuremberg, eles julgam a Alemanha nazista, mas com países nada neutros, né? Como o próprio Estados Unidos, a Inglaterra, a União Soviética. Agora, o que aconteceu com os Estados Unidos? Mesmo os Estados Unidos que jogou 2 bombas em civis japoneses debaixo dos narizes de todo mundo e nunca houve um tribunal internacional para investigar isso. Que dirá esses campos de concentração do Roosevelt, de japoneses que foram presos sem nenhuma acusação de crime concreto, não teve nada, só por causa da raça mesmo. Foram presos só por serem asiáticos, amarelos. E aí como é que fica? E aí isso é ok, né? Aí, nossa, aí o preconceito do bem. Muito complicado mesmo que aconteceu com os japoneses nos Estados Unidos. E nunca houve uma investigação. Houve o que, de fato? Que algo só interno dos Estados Unidos, né? Outro regime destrói provas e tudo mais, né? Só o que os Estados Unidos que é transparente, não tem nada de fato a esconder. Será mesmo essa democracia tão arrojada dos Estados Unidos daquela época? A gente pode de fato confiar? Enfim, era um cara racista e também que presidia um país com leis também eugenistas. Inclusive o mesmo Roosevelt barrou um navio de judeus. Ele barrou, o navio chegou aos Estados Unidos, ele barrou, mandou de volta lá para a Europa, sabe? Não, volta, aqui não, aqui judeu não entra não, volta. Sabe? Tem a lei que é para dar preferência para imigrante nórdico, tá? Isso aconteceu, tá, gente? Aconteceu. Então os Estados Unidos também não é esse herói todo, ou tão diferentão. Nossa, os Estados Unidos entrou na guerra porque estava lutando contra o preconceito, contra o racismo. Isso é balela, gente, é balela. Hitler, do outro lado, ele chegou a falar em relação a uma conferência de 32 países. O Hitler falou, eu dou até um navio de luxo. O Hitler disse isso e ninguém aceitou a proposta de receber os judeus. Ninguém aceitou. O Hitler fez a proposta e ninguém aceitou acolher os judeus. Então é realmente muito complexa a questão da Segunda Guerra Mundial. Obviamente isso não inocenta Hitler de todos os crimes que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial. Isso também mostra que não é essa coisa também, nossa, os outros países super-heróis de fato. Não, houve muita covardia, inclusive também na parte do Churchill, que, até mesmo o MBL coloca como se fosse um grande herói também, né? O Kim Kataguiri chegou até a fazer um vídeo no MBL dizendo que o Churchill foi o maior homem do século XX, né? Com uma camisa lá, e seria bem visto pela história, porque ele iria escrevê-la, né? Esse mesmo Churchill escreveu muitas coisas racistas sobre indianos. Inclusive houve genocídios na Índia, entre cerca de 3 milhões a 4 milhões de mortos, né? O Churchill até legitimou jogar gases venenosos, sabe? Um monte de coisas assim realmente pesadas. E esse é o grande herói do século XX, o Churchill. E aí imaginem você sendo um indiano, diante de uma opressão da Inglaterra, do imperialismo britânico, o que você faria? Havia até mesmo um movimento chamado Legião Índia Livre. E que movimento é esse? Um movimento pela independência da Índia, defendendo a liberdade da Índia. É um movimento, o quê? Um movimento nazista. E como é que fica, né? Dentro de um contexto em que Churchill estava matando um monte de indianos. Nós podemos falar sobre esses indianos também. É óbvio, todos os lados tinham vários crimes, evidentemente. Agora, dentro daquele contexto também, nós podemos ver que não havia, de fato, essa delimitação do bem e do mal tão simples assim.
Aí você vai falar que um indiano que estava defendendo a independência do seu país daquela época contra o imperialismo britânico, ele estava totalmente errado? Nossa, aí é o quê? É o vídeo lá do antipatriota do Santinelli que está certo? E aí tem o quê? Tem que tratar também o patriota indiano da mesma forma que foi tratado o Hang? Eu vejo que isso é um absurdo tremendo, sabe? Naquela situação, um Churchill matando um monte de indianos, um monte de coisas horríveis do imperialismo britânico. Aí tem que aplaudir o que o Churchill, tem que fazer que nem o Kim, falar, Churchill, você é demais, né? O maior homem do século XX. É tão simples assim, pessoal? Não é tão simples assim. Mas aqui, pessoal, veja o indivíduo e não coletivismos. Vamos analisar caso a caso as pessoas, cada pessoa é única. E vamos defender a liberdade de expressão, a presunção de inocência, e a violência só deve ser usada em última instância mesmo, em último caso, quando realmente houver comprovações de crimes concretos das pessoas.